Naquela noite, ele não conseguiu dormir. O corpo estava destruído. Cada músculo doía, cada movimento parecia errado. Mas não era isso que o mantinha acordado. Eram aquelas palavras: "Você precisa aprender rápido, ou não vai sobreviver aqui." O silêncio da plantação parecia pesado demais. Não era paz, era tensão. Como se tudo ali estivesse esperando algo acontecer. E então veio o som, um grito, curto, abafado, interrompido antes mesmo de terminar. Ele se levantou devagar, tentando entender, mas ninguém reagiu. Ninguém se mexeu. Ninguém sequer olhou. Era como se aquilo fosse normal. E foi nesse momento que ele percebeu algo que ninguém tinha explicado. Ali existiam regras, regras que não eram ditas, mas que todos seguiam, sem questionar, sem falhar. E ele ainda não sabia nenhuma delas. Se você quer entender o que está acontecendo nesse lugar, já deixa o like, porque isso só fica mais intenso daqui pra frente. O dia começou antes do sol nascer. Sem aviso, sem preparo, apenas ordens. Movimentos repetitivos, trabalho pesado, vigilância constante. Mas agora, ele não estava apenas tentando sobreviver. Ele estava observando os outros. Os olhares, o comportamento. Ninguém falava além do necessário. Ninguém levantava a cabeça. Ninguém reagia, nem ao cansaço, nem à dor. Era como se todos já tivessem aprendido algo que ele ainda não entendia. E então, ao seu lado, um homem mais velho se aproximou, sem olhar diretamente, sem parar de trabalhar, e sussurrou: "Não olhe, não fale, não reaja." E continuou, como se nada tivesse acontecido. Aquilo não parecia um conselho. Parecia uma regra de sobrevivência, porque ali qualquer coisa fora do padrão chamava a atenção. E atenção significava perigo. Agora me diz, você conseguiria viver assim, sem reagir a nada? Quero saber nos comentários. O tempo passou devagar. Cada minuto parecia mais longo que o anterior. O calor aumentava, o cansaço pesava. E então aconteceu. Um garoto, jovem demais para estar ali, deixou cair o que carregava. Foi um erro pequeno, mas naquele lugar não existiam erros pequenos. Um homem se aproximou, sem pressa, sem levantar a voz, mas todos sabiam o que viria. O primeiro golpe foi rápido, o segundo, mais forte. O garoto tentou se levantar, tentou falar, e foi aí que tudo piorou, porque ele respondeu. E responder era quebrar a regra. O silêncio ao redor ficou ainda mais pesado. Ninguém se mexeu, ninguém ajudou. E então, ele fez algo que não deveria. Ele olhou diretamente. E naquele instante, tudo mudou. Se essa história já está te prendendo, se inscreve agora, porque o que ele fez depois muda tudo. O olhar durou apenas um segundo, mas foi suficiente. O homem parou, virou lentamente e encarou ele. Não com raiva, mas com algo muito pior. Certeza, como se aquilo já estivesse decidido, como se ele já soubesse o que ia acontecer. E os outros continuaram trabalhando, porque sabiam. Agora era a vez dele. Ele foi puxado sem aviso, sem chance de explicar, sem chance de evitar. Levado para um espaço aberto, visível, porque todos precisavam ver. O silêncio tomou conta, mas não era vazio. Era medo. O primeiro impacto veio forte. A dor foi imediata. Mas o que realmente marcou foi outra coisa. A mensagem. Aquilo não era só punição. Era controle. Era um aviso. É isso que acontece com quem não aprende. Mas no meio da dor, ele ouviu aquela voz novamente. Mais perto. Mais urgente. E isso mudaria tudo. Você acha que ele deveria ter seguido a regra? Ou fez certo em reagir? Comenta aqui. A punição continuou. Cada segundo mais pesado que o anterior. Mas algo dentro dele não quebrou. Não completamente. E foi então que o homem apareceu. O mesmo da noite anterior. Aproximou-se devagar, como se não quisesse chamar atenção. E disse quase inaudível. Você ainda não entendeu. Uma pausa. Tem gente aqui que não aceita isso. O coração dele acelerou. Como assim? Como alguém poderia não aceitar e ainda estar ali? Eles se escondem no silêncio. O homem continuou. Mas estão esperando. Esperando o quê? A resposta não veio. Porque naquele momento, passos se aproximaram e o homem simplesmente se afastou, como se nunca tivesse estado ali. Mas agora,
Tudo tinha mudado, porque pela primeira vez existia algo além da dor. Uma possibilidade. Se isso te impactou, compartilha esse vídeo. Essa história precisa ser contada. Naquela noite, mesmo com o corpo em dor, ele não pensava na punição. Pensava nas palavras. Eles estão esperando. Quem eram eles? Quantos eram? E mais importante, esperando por quê? O silêncio agora tinha outro significado. Não era só medo. Era segredo. E pela primeira vez desde que chegou, ele sentiu algo diferente. Não era a esperança. Ainda não. Mas era o começo dela. E então, no escuro, alguém se aproximou e disse apenas uma frase: "Amanhã você vai entender." E se afastou, deixando mais perguntas do que respostas. Porque no próximo episódio, ele vai descobrir algo que ninguém deveria ver. Algo proibido. Algo que pode mudar tudo, ou destruir tudo de vez. Se inscreve, porque agora a história começa de verdade. A escuridão naquela noite parecia diferente, mais densa, mais carregada, como se o próprio silêncio escondesse algo. Ele estava deitado, imóvel, mas totalmente desperto, esperando, sem saber exatamente o que, até que ouviu passos leves, cuidadosos, alguém se aproximando. Seu corpo travou por um instante, o coração acelerando, cada batida ecoando, como se pudesse ser ouvida por todos ao redor. E então, uma voz baixa: "Levanta!" Sem fazer barulho. Era o mesmo homem. Sem olhar diretamente, ele fez um gesto sutil e começou a andar, sem opção. Ele seguiu. Cada passo era um risco, cada som, um possível fim. Eles passaram por áreas escuras, evitando qualquer luz, qualquer movimento visível, até que chegaram. Um ponto afastado, escondido, e ali havia outros, poucos, mas suficientes. E o mais estranho, eles estavam olhando, de frente, sem medo, sem baixar a cabeça. Aquilo não era normal. Se você está começando a entender o que está acontecendo, comenta "Eu entendi." Ninguém falou por alguns segundos, apenas olhares, observando ele, analisando, como se estivessem tentando decidir algo, até que um deles deu um passo à frente. "Você olhou." A frase foi direta, sem emoção, mas carregada de significado. Ele não respondeu. Não sabia se podia ou se devia. Isso significa duas coisas. O homem continuou: "Ou você não entende as regras." Uma pausa. "Ou não aceita elas." O silêncio voltou, mas agora, diferente, pesado, cheio de expectativa. Então outro homem falou: "A gente também não aceita." Aquilo mudou tudo, porque até aquele momento, ele acreditava que todos ali estavam quebrados. Mas não, alguns ainda resistiam, em silêncio, escondidos, esperando. Você acha que eles estão certos em resistir? Ou isso só piora tudo? Quero saber. Isso aqui não é só sobrevivência. A voz veio firme agora, controlada. "É espera." Ele tentou entender, mas as peças ainda não se encaixavam. "Existe um momento," outro homem disse, "e quando esse momento chegar, tudo muda." Mas o que isso significava? Fuga? Rebelião? Algo maior? Eles não disseram. Não ainda. Porque naquele lugar, informação também era perigosa. Quanto menos se soubesse, menos se entregava. Estudos históricos mostram que formas de resistência existiam dentro das plantações, muitas vezes silenciosas, organizadas e extremamente arriscadas. E então veio a pergunta: você quer continuar só sobrevivendo? Uma pausa. Ou quer tentar mudar isso? Ele não respondeu. Mas dentro dele, algo já tinha começado a mudar. Se você estivesse no lugar dele, o que faria? Comenta aqui. De repente, um som distante, mas claro o suficiente. Passos. Todos pararam. O clima mudou instantaneamente. O homem à frente fez um gesto rápido. Silêncio absoluto. Respiração contida. Os passos passaram, lentos, pesados, e desapareceram. Mas o recado estava dado. Aquilo não era só arriscado. Era mortal. Se descobrirem, alguém sussurrou: ninguém aqui sobrevive. E naquele momento, ele entendeu o peso daquilo. Não era apenas uma escolha, era uma linha. De um lado,
sobrevivência silenciosa. Do outro, risco absoluto. Mas também, a única chance. Se essa parte te prendeu, compartilha, porque agora a história mudou completamente. Antes de sair, o homem se aproximou dele mais uma vez. Olhou direto. Dessa vez, sem esconder. Isso que você viu hoje não pode existir. Uma pausa. Entendeu? Ele assentiu. Mesmo sem saber tudo, mesmo sem entender completamente. Mas uma coisa estava clara. Agora, ele fazia parte de algo, mesmo sem escolha, mesmo sem preparação. E enquanto voltava para o lugar onde dormia, tentando agir como se nada tivesse acontecido, uma última frase ecoava na sua mente. O momento está chegando. Mas quando? E o que exatamente ia acontecer? No próximo episódio, o plano começa a tomar forma. E alguém vai cometer um erro. Se inscreve, porque agora não tem mais volta.